Fala turma, sejam bem-vindos a mais uma aula no YouTube e mais uma vez batendo na mesma tecla, batendo na mesma coisa, para te mostrar que não existe nada mais perfeito e mais simples do que o algoritmo, a forma que o algoritmo trabalha. E nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar duas, tá? Duas das projeções que eu enviei para dentro da comunidade hoje, ok? E na verdade eu mandei três, uma tá para se completar. E essas outras duas já se completaram e como que completa como uma perfeição, como que o algoritmo ele é perfeito. Mas desde já eu agradeço vocês por estarem acompanhando aqui o vídeo do canal e cada vez crescendo e melhorando mais ainda a sua visão, melhorando mais ainda o seu desempenho dentro do mercado. E isso vai fazer com que você se torne tanto uma pessoa melhor como um trader melhor. E você se tornando um trader melhor, você vai, consequentemente, ter mais resultados. E tendo mais resultado, você vai chegar no seu objetivo, que é a consistência, e logo viver do mercado financeiro. Perfeito? Bom, vamos lá. Esse primeiro print aqui, como você pode ver, é da Nasdaq, né? Isso aqui foi antes do mercado abrir, né? Antes de 9,6, né? Obviamente, você pode ver aqui embaixo que está próximo aqui, né? De 9,6. Que essa projeção dessa R, né? Como você pode ver aqui no gráfico, essa R que estava criado em uma hora. E aquilo que eu sempre falo com vocês, que independente da temporalidade, o candle que esteja mais da esquerda para a direita é o candle mais importante para a gente naquele momento, ok? E a única R que no Nasdaq estava mais clara para a gente seria em uma hora, e como você pode ver aqui, ela acabou de completar de uma forma perfeita. Perfeito? Beleza? A outra é no Shao USD, e essa que eu vou te explicar também é essa operação, tá? Porque eu também peguei essa operação, mas deixa eu tirar o print aqui para me te mostrar que eu enviei dentro da comunidade. Só um segundinho, beleza? Olha só, para você ver, é óbvio que estava em temporalidade de 4 horas, né? Deixa eu jogar aqui para temporalidade de 4 horas, para você ver aonde que teoricamente estava, né? Estava nesse candle aqui, né? Como você pode ver, e logo ele veio buscar esse objetivo aqui, que seria esse objetivo de 2 dias, tá? E como que o algoritmo ele é perfeito, tá? Voltando aqui para uma hora, somente para você ver. Como o algoritmo ele é perfeito, que ele já completa, né? E assim que ele completa um objetivo em temporalidades mais altas, ele vai dar e fazer uma pequena reversão aí do preço, beleza? Bom, então vamos lá. Vou te explicar aqui, né? E por que que eu sempre mostro isso para vocês aqui? Porque mostrar, né, quando o gráfico já passou, né? Ah, eu vou vir cá e vou falar de uma estratégia que já aconteceu. Obviamente eu já sei para onde que o preço vai. Agora, por que que eu mostro esses prints para vocês? Por que que eu mostro as coisas de dentro da comunidade? Para você ver que como que eu enxergo o preço e como que o algoritmo trabalha antes do preço acontecer. Ou seja, quando a gente entende de fato para onde que o preço vai, mais uma vez tocando na tecla, não existe nada 100%. Se tem alguém falando para você que tem uma estratégia que é 100%, um método que é 100%, você pode saber que ele está querendo mentir para você, tá? Porque não existe. Obviamente que o algoritmo, ele é perfeito, aquilo que eu sempre falo com vocês, porque ele é programado, ele não é humano. Mas nós somos humanos e nós somos falhos e nós não conseguimos entender 100% como que funciona a movimentação do mercado. Simples assim. Porém, quando a gente descobre um pouco a forma que o algoritmo trabalha, um pouco os alvos aonde ele vai buscar e etc., fica muito mais fácil para a gente poder ganhar dinheiro e, consequentemente, a gente se sobressair nesse mundo, né, nessa indústria que é o mercado financeiro, que é o mercado de forex, que é o mercado de índices americanos, perfeito? Então vamos lá. Primeiramente, aqui, né, você já está vendo aqui também, né, que foi feita de fato essa projeção aqui. E aí a gente começando, né, e como a gente trabalha em temporalidades, algumas temporalidades, de fato, para a gente poder encontrar a direção do preço, que na minha opinião é mais importante do que tudo, ok? Aquilo que eu sempre ensino para vocês, quando a gente vê no diário, o que que a gente consegue observar no diário, tá? No diário, a gente tinha essa R para poder abaixar, tá? Para você que está assistindo essa aula pela primeira vez,
Eu recomendo que você assista as outras aulas para você entender um pouco daquilo que eu estou falando, sobre as R's, sobre o algoritmo, o que que é isso, tá? Para a gente sempre não ficar falando a mesma coisa e não ficar tão repetitivo aqui na nossa, na nossa aula, perfeito? Então a gente tinha, né, essa R operativa aqui no diário e como você pode ver, ela completou essa R. Logo, por que que o preço continuou baixando, Z? Aquilo que eu falei no último vídeo. Quando completa em uma temporalidade maior, a gente tem que ir também em uma outra temporalidade para ver o que que o preço tem que fazer. Então a mesma R, né, que a gente tinha em um dia, era praticamente a mesma R que a gente teria em 2 dias, tá? Então, se a gente volta para o diário, você pode ver que ele completou essa R diária, fechou por baixo do candle anterior, né? Fechou por baixo do candle anterior. Isso me mostra o quê? Isso me mostra continuidade de movimento. Então, se ele fechou por baixo do candle anterior, eu já tinha uma grande, uma grande intenção do algoritmo para poder vir buscar essa R aqui de 2 dias, perfeito? E como você pode ver, ela buscou de uma forma magnífica e exatamente, tá? Exatamente aonde que ela teria que buscar. Não foi aqui, não foi aqui, não foi aqui. Foi aonde, Z? Foi exatamente no candle aonde ele tinha que buscar. Por quê? Porque ele fez esse Data Sweep. Para você que não sabe, nada mais é do que uma tomada de liquidez. E aí ele veio para poder buscar e completar esse objetivo, que seria esse objetivo de 2 dias. Obviamente que a gente não vai falar em outras temporalidades, para onde que o preço vai a partir de agora, e etc, 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 porque isso é exclusividade dos mentorados, isso é exclusividade dentro da comunidade, tá? Mas aquilo que eu trago para vocês aqui é uh, um pouco, né, das minhas operações e um pouco de como que eu enxergo o preço, né? Óbvio que existe muito e muito mais coisa para te dar confirmação, para poder te dar confiança, momento de entrada e etc, etc. Mas isso aí a gente tem dentro da comunidade. Mas somente com isso aqui você já consegue ter resultado, beleza? Então vamos lá. Quando a gente abaixa para 4 horas, o que que eu preciso, né? E não necessariamente em 4 horas, eu preciso identificar uma R a favor do meu objetivo. Como vocês sabem, existem dois tipos de R's, né? Dois tipos de ranges. Existe a R, que é uma R pendente, que é a favor do nosso objetivo, e tem uma R reiniciada, que é uma R contra o nosso objetivo. É mais ou menos aquilo que você conhece de operar a favor da tendência e operar contra a tendência. Aqui a gente está operando a favor do movimento real que o algoritmo tem que fazer sim ou sim, beleza? Só que quando a gente observa em 4 horas eu não tenho nada, né? E eu não tinha nada pendente para esse preço cair até aqui embaixo, né? Dentro da seção de Nova York, né? Que é uma das sessões que mais movimenta, principalmente o ouro. E aí eu abaixo a temporalidade, quando eu venho para 2 horas, olha só que interessante em 2 horas. Em 2 horas eu tinha essa R pendente ao meu objetivo. O que que significa isso? Significa que o algoritmo, ele subiu. Por que que ele subiu? Para poder fazer esse data sweep aqui, tá? Vamos cortar esse preço aqui para ficar mais fácil. Beleza. Ele subiu para fazer esse data sweep. Quando ele faz esse data sweep e ele me mostra, né, uma reação desse data sweep, eu já sei que ele vai querer buscar esse objetivo aqui, que seria esse objetivo de 2 horas. Logo, consequentemente, ele está alinhado com o meu objetivo de 2 dias, tá? Quando eu abaixo mais uma vez, né, para 1 hora, e não precisaria, né, de fato, abaixar para 1 hora, em 1 hora, quando a gente observa em 2 horas, olha só que interessante, em 2 horas, o candle ele não tinha finalizado. Só que quando eu venho para 1 hora, ele já tinha finalizado, criado uma nova R, uma nova CRT, para poder abaixar aqui a favor do meu objetivo, ou seja, 1 hora. Então, Z, mesmo que é bem próximo, tá? Um objetivo do outro, mas eu consigo entender o quê? Eu consigo entender que o algoritmo ele já criou em uma temporalidade, seja ela em 1 hora, e está criando também em 2 horas, tá? Ele está criando essa mesma em 2 horas para poder vir buscar o quê? Esse nosso objetivo aqui, que seria o objetivo maior de 2 dias, como eu mostrei para vocês aqui no nosso print, tá? Vou trazer para a tela de novo aqui para você ver.
que seria esse objetivo aqui maior, tá? Que seria de 2 dias e como você pode ver, ele completou esse objetivo aqui maravilhosamente. Olha só a hora que eu mandei o print, era às 10 horas da manhã, tá? Você consegue ver aqui em cima, 10 horas da manhã. E aí o preço, o que o preço fez? Vamos lá? Pam, pam e bum! Completou perfeitamente, ok? E aí, como que seria a nossa operação aqui? Obviamente que a gente jogaria para 15 minutos para a gente saber, né? E deixa eu fechar isso aqui, que isso aqui é somente para fazer alguns exemplos de aulas, tá? A gente não utiliza indicador nenhum. O que eu consigo identificar aqui? Eu consigo identificar que exatamente às 9 horas, tá? O preço ele já tinha feito o Startup Sweep. Na verdade, ele fez Startup Sweep às 8h45, então às 9 horas não teria necessidade dele fazer um novo Startup Sweep aqui, tá? O algoritmo ele já entende que isso aqui já é um Startup Sweep. Isso é uma coisa um pouco mais avançada, né? Que já está de fato dentro da mentoria. E eu não posso trazer isso aqui para vocês também, mas depois do nosso Startup Sweep, o que a gente espera? A gente espera uma zona de order block. Esse candle aqui é meu último candle antes de começar todo o movimento. Então, isso aqui era a minha zona de order block, tá? Então, a gente coloca aqui que isso aqui seria o nosso modelo 1, ou, como vocês conhecem, o order block. Bom, então eu já poderia, né, assim que esse candle fechou aqui abaixo dessa zona de order block, eu poderia fazer a minha primeira entrada aqui, cobrindo o meu Startup Sweep, né? E o meu objetivo seria esse objetivo aqui de 2 dias. Porém, nesse caso aqui, se a gente observa em 5 minutos, em 15 minutos, ele me dá um ratio de 1,78. É um ratio bom, tá? Por quê? Porque a gente já estava na fase final do nosso objetivo, né? Que seria o objetivo de 2 dias. Porém, nesse caso, o que eu observei? E algumas vezes a gente faz isso, que é o quê? Esperar o order block de 5 minutos. Então, o nosso order block de 5 minutos era esse aqui, tá? Era esse aqui. Então, vamos colocar aqui, modelo 1, que seria o order block. E aí a gente teria duas opções, aquilo que eu sempre falo com vocês. A minha primeira opção já seria, assim que esse candle de 5 minutos fechou abaixo desse, esse seria meu ponto de entrada, meu primeiro ponto de entrada, cobrindo a minha zona de Startup Sweep, e meu objetivo seria aqui embaixo. Então olha a diferença, de um risco-retorno de 1 para 1,74, meu risco-retorno já mudou para 2,81, quase um ratio de 1 para 3, que, na minha opinião, é um melhor ratio, né? Isso a médio e longo prazo, isso vai trazer mais rentabilidade para a gente, ok? Meu segundo ponto de entrada, ele poderia ser quando o preço voltasse para retestear minha zona de order block, que você viu aqui que ele retesteou exatamente. Então, aqui poderia ser a minha segunda entrada, cobrindo essa minha zona aqui de Tata Sweep, e o meu risco-retorno seria muito maior. Olha só, seria um risco-retorno de 1 para 10,44. Olha só que bizarro isso, tá? Z, mas por quê? Por que o stop sempre tem que estar acima da zona de Tata Sweep? Porque o algoritmo, ele já entende que ele já tirou todas as pessoas dali, ele já fez, né, uma tomada de liquidez, então não tem necessidade desse preço aqui vir e fazer isso aqui de novo. Não tem nenhuma necessidade. Por quê? Porque a gente já tinha um objetivo claro. O algoritmo ele já tinha um objetivo claro que ele teria que cumprir. Então, ele precisaria se alinhar com esse objetivo claro. E aquilo que eu sempre falo com vocês é: olha só a diferença da força que ele subiu. Ele subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu. Agora, olha a diferença da queda. Bum! Foi uma queda praticamente direta. Por que isso? Porque ele estava a favor do objetivo. Simples assim. E como você pode ver, esse segundo modelo de entrada, obviamente que não
provavelmente eu não pegaria esse modelo de entrada. Por quê? Porque depois desse candle desse tamanho aqui, né, cobrindo esse data sweep, depois desse candle desse tamanho, ele já tinha grande chance de já começar a cair a partir daqui, tá? E isso já acontece muitas e muitas vezes. Então, se eu espero ele voltar aqui em cima, eu perderia possivelmente algumas entradas. E eu não quero perder essas entradas. Eu prefiro já entrar de uma vez, ok? Por quê? Porque o mais importante é cobrir a minha zona de tomada de liquidez. Então, essa minha zona está protegida. Então, o algoritmo, ele não precisa, tá? E óbvio que se ele quiser fazer, ele pode, mas ele não precisa fazer isso aqui, ó, para depois ele cair. Entende? Ele não precisa fazer isso. Então, por isso que, mesmo que se ele quiser voltar para testar essa zona de order block, como ele fez, eu estou protegido. Porque esse ponto aqui é o maior ponto aonde ele pode subir antes de cair. Porque ele veio para retestear a minha zona de order block. E o que significa isso, Zê? Significa que ele mudou, novamente, ele mudou de posição compradora para posição vendedora. E o que a gente fez? A gente vendeu na curva de movimento de baixa. Simples assim. Simples assim. Eu não estou olhando FVG, eu não estou olhando BOSS, eu não estou olhando CHOT, eu não estou olhando nada. Apenas Data Sweep, R's alinhadas com meus objetivos. Simples assim. Mas para você ver como que o algoritmo ele é tão perfeito, tá? Olha só que coisa linda. Quando exatamente quando ele completa, deixa eu tirar isso aqui. Exatamente quando ele completa um objetivo, o que ele faz? Aquilo que eu sempre falo com vocês, cara, coloque isso na cabeça. O algoritmo não vai fazer movimentos aleatórios. Ele sempre vai ter movimentos para poder completar, tá? Quando a gente joga para 1 hora, olha que coisa linda. Uau! O que aconteceu aqui, Z? Ele completou essa R de 2 dias, certo? Mas olha o que ele criou aqui. Olha a perfeição do algoritmo. Ele criou uma nova R de 1 hora para poder cumprir depois que ele já tinha completado essa R de 2 dias. E aí, como seria essa minha entrada aqui? A mesma coisa, tá? Um candle fechou por cima da minha zona de order block. Aqui seria a minha entrada. Esse seria o meu alvo e meu stop abaixo da zona de data sweep. Sempre vai ter entradas no CRT, sempre vai ter entradas no método. Porém, a gente não vai pegar todas, porque não tem necessidade. A gente precisa de pegar uma operação por dia, dentro do nosso horário operativo, que são os horários exclusivos. Agora, se eu observo isso e se eu fico pensando, mas aqui tem um FVG de baixa, ele vai respeitar esse FVG. Você tomou na cabeça aqui e tomou stop. Aqui em cima tem outro FVG, ó. Mas aí ele vai respeitar então esse FVG. E aí você coloca a sua venda aqui, cobrindo aqui em cima da zona de FVG e tomou outro stop. Por quê? O que eu sempre falo, todas as estratégias funcionam, todas, se você tiver um gerenciamento, mas nada é mais forte do que uma movimentação do mercado. Coloque isso na sua cabeça. Nada é mais forte do que o movimento do mercado. Não vai ter order block, não vai ter oferta e demanda, não vai ter FVG e FVG que vai segurar o preço quando ele tem um movimento maior para poder completar. Simples assim, ok? Então, mais uma aula, tá? De extremo valor, te mostrando na prática que foi enviado antes, tá? Isso aqui não é manipulação de resultado, isso aqui não é, ele tá mostrando isso aqui só porque depois que aconteceu, como muitas e muitas e muitas pessoas te mostram aí. A estratégia dele só funciona depois que o gráfico passa. Aqui não. A gente teoricamente sabe, claro que não tem uma certeza 100%, mas antes da gente abrir o gráfico, a gente já sabe para onde o algoritmo ele tem que ir e assim fica muito mais fácil para a gente fazer as nossas operações. É isso que você precisa aprender, perfeito? Então,
Tamo junto, vamos pra cima, é só o começo e eu vou fazer a sua mente explodir de tanto conteúdo verdadeiro aqui dentro desse canal. Então, se você gostou dessa aula, se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, já começa a seguir aí e me diz o que você achou, porque vai ter muito mais. E obviamente que se você quiser se aprofundar, se você quiser entrar para dentro da comunidade, receber essas previsões do mercado todos os dias, é só você me chamar no Instagram ou no Telegram que eu te explico como que funciona. Perfeito? Então tamo junto e um abraço do seu amigo Z Forex.